Se você noiva chegou até aqui, é porque você quer o seu casamento perfeito do início ao fim. E eu, desde 2009, filmando casamentos, já passei por várias situações. Situações que eu consegui contornar, situações que não deu para contornar. E como o seu casamento ainda tá para chegar, você ainda tem tempo para se alinhar tanto com a fotografia e filme do seu casamento, quanto o seu próprio evento. Então, assim, não deixe tudo nas costas da assessoria sem você saber o que realmente está acontecendo. Saiba, controle e tenha o seu casamento nas suas mãos. A gente vai começar lá do início, quando a gente chega no making off do seu casamento. Você tem que estar muito alinhada com a maquiadora, saber exatamente o horário que finaliza a sua maquiagem. Por exemplo, o seu casamento, a sua filmagem e a sua fotografia não vai ficar boa se a fotografia e filmagem começar a filmar ali quando você está passando a base da sua maquiagem. Vai virar um tutorial de maquiagem, não vai ficar aquela coisa que, meu, que coisa linda e tal. Então, assim, o ideal é a fotografia e filmagem começar a trabalhar quando você já está maquiada. Você já está ali toda plena, toda bonita. Só precisa filmar a simulação. Ela fingindo, até a maquiadora vai preferir, ela vai ficar ali mais alinhada, mais posturada para fazer a sua filmagem, a sua fotografia. Então você tem que ter o cronograma da sua maquiadora. Uma semana antes do seu casamento, você pode mandar uma mensagem para ela, assim como eu peço para todas as minhas noivas me mandarem o cronograma da maquiagem. Fala, viu, você consegue me mandar o cronograma do meu making off? Ela tem que ter esse cronograma. Se ela não tiver um cronograma, já está errado. Já tem um risco de dar muito ruim no seu casamento ali logo no começo. Por quê? A fotografia e a filmagem, ela vai chegar, começar a filmar quando você já está maquiada. Então você tem que ter um tempo hábil para isso. Vamos supor que a sua cerimônia seja 4h30. 2h30 você já tem que estar maquiada. Não tem como a maquiadora falar, eu deixo você por último, que daí você já se troca, você já vai. Não, você precisa fazer foto e filmagem. Não é uma coisa que você já vai se trocar e vai. É melhor você adiantar e depois ele só faz uns retoques e você vai e garantir toda a fotografia e filmagem de qualidade do seu grande dia. Porque o casamento é feito de momentos que não voltam. Por exemplo, se você colocou o vestido, você não vai voltar para o hobby depois. Então, todas as imagens, filmagens e fotografias de hobby tem que ser no momento de hobby. Se você tirar o hobby e colocar o vestido, você não vai voltar para o seu hobby. Você vai perder todas as fotografias e as filmagens. E o hobby ele é muito importante, tá? Você pensa que é só o vestido, mas não é. Por exemplo, fotos de hobbies com os pais, com os pais não, né? Com a mãe. Você vai com a mãe, com a sogra, com as madrinhas. É aquela foto de hobby, aquela foto de preparação, estourando uma champanhe, brindando, sabe? Aquele momento de confraternização, ele tem que existir. Ele é muito importante para o seu making off ficar fluido e começar o seu dia com o pé direito, tá? Então não deixe, não pule, porque muitos maquiadores não pensam no tempo hábil que a foto e filmagem precisa. E a gente precisa de um tempo, pelo menos de 30 minutos, para estar fazendo todas as fotos e filmagens você de hobby, todas as fotos e filmagem com as mães, com a sogra, brindando, do lado do seu vestido, pendura seu vestido num lugar bonito, você vai do lado dele. Tudo isso faz parte do making off. O making off ele não é só a simulação da maquiagem, ali você ela te maquiando, você já maquiado, isso é muito importante. Mas não é só isso, tá? Ele é feito de vários outros momentos que vai deixar o seu vídeo e a sua fotografia mais rica. Segundo ponto, dentro do making off ainda, é muito importante que você fique pronta pelo menos 50 minutos antes do casamento. Por quê? Porque a gente precisa ter aquelas fotos e filmagens de você de noiva. Por exemplo, eu faço muitas trends daquela do véu caindo na noiva, eu faço muitos vídeos dela de noiva segurando o buquê, faço um first look com as madrinhas, onde a noiva sai e todas as madrinhas viram e vê ela a primeira vez de noiva. Tudo isso é muito importante. Eu costumo dizer que o casamento ele é um filme. E o roteiro do seu filme, quem monta é você. Então, assim, se você quer um first look com as madrinhas, eu vou fazer esse first look com as madrinhas. Se você quer um first touch com o noivo, que é aquele take que vocês ficam de costas, sem se ver, se tocando, às vezes o casal faz uma oração. Se você quer isso, eu vou fazer isso. E para isso a gente precisa de tempo hábil. Então eu falo, sempre pelo menos 50 minutos antes da cerimônia você pronta de noiva. É muito melhor você ter isso do que você se arrepender de não ter.
Imagina você não ter essas imagens de você no making off de noiva e depois na outra semana você vê uma outra noiva com esse momento que você não teve. Você automaticamente vai pensar, putz, no meu casamento não teve. Então, assim, são coisas que não voltam. O casamento ele é feito de momentos que não voltam. Então, não deixe esse momento passar. Passou, perdeu e você vai ficar para sempre com essa dor, com esse sentimento que não teve no seu casamento. Outro ponto muito importante da cerimônia é logo no início. Existem muitos convidados que não têm noção do que realmente está acontecendo. Eu sempre tento contornar da melhor forma possível, né? Principalmente nas entradas, onde convidados ali no corredor colocam o celular no meio do corredor, pensam e atravessam no meio das entradas, simplesmente atravessam de um lado para o outro. E isso é muito importante você ter o controle sobre tudo. Você pode mandar o seu assessor a falar com os convidados antes de começar a cerimônia. Na hora de mandar o convite, você pode mandar escrever aquela mensaginha embaixo, né? Por favor, não filme a cerimônia, no seu lugar, convidado não convida. Gente, isso é muito importante, tá? Por mais que às vezes fica um tom de brincadeira e tal, mas acontece, tá? 90% dos casamentos existem pessoas que você nem conhece. Eu sei por quê, porque às vezes vem alterações nos vídeos para eu fazer, que ela fala, tem como você tirar a pessoa que aparece no minuto 42,38? Aí eu falo, por quê? Porque eu nem sei quem é. Tá entendendo? Então, assim, são pessoas que às vezes estão lá curtindo seu casamento, tal, que algum convidado convidou e foi um monte de gente que tá lá que você nem sabe quem é, e depois a conta chega. Então, é muito importante você manter o controle dos seus convidados, tá? Tanto na cerimônia quanto na festa, porque isso pode sair do seu controle e não é uma coisa muito legal. O plano B. O que é o plano B? É autoexplicativo, né? O plano A deu errado, você tem que ter o plano B. Então, vamos supor que o seu casamento é em céu aberto e você precisa ir para um lugar fechado, porque começou a chover. Se você não tem o plano B, a gente espera e não tem o que fazer. Ou a gente casa na chuva. Só que é muito legal a gente ter, por exemplo, guarda-chuvas, né? Tem muitos espaços hoje que alugam guarda-chuvas transparentes, bonitos. E o que você faz se começar a chover? Você tem que ter esse plano B. Muitas noivas contratam lonas, né? Aquelas lonas de praia que fica horrível no casamento. Acontece. Esse ano mesmo eu já fiz 2, assim. E não tenho o que fazer. Porque mata as imagens de drone, por exemplo. E as imagens de drone são incríveis. São imagens que vai ficar pro resto da sua vida, né? E o que acontece? Eu sempre falo pro casal, pelo menos ter aqueles guarda-chuvinhas transparentes que você acaba comprando na internet, em qualquer lugar, porque fica bonito, não fica aquela coisa bagunçada, você controla o que está acontecendo, porque imagina o seguinte, um monte de gente com guarda-chuva colorido, um amarelo, um de florzinha, um rosa, um de nuvem, um do Pateta, um do Teletubbies, cara, fica muito feio. E isso acaba com a estética do seu casamento. Então, assim, tá com previsão de chover, tá com aquele medo, compra 75 guarda-chuvas daqueles transparentes e leva pro dia do seu casamento. Choveu, todo mundo abre, parou de chover, fica super bonito, eu consigo fazer o drone, a equipe que tá lá consegue fazer o drone, consegue fazer aquela imagem, fica super bonito, todo mundo com guarda-chuvinha igual. Passou o casamento, eu tenho certeza que você consegue vender esse guarda-chuva para outra noiva, porque a noiva da outra semana vai estar desesperada igual você tava. Então, assim, como eu tenho um fluxo muito grande, por exemplo, de casamentos, eu consigo até indicar para outras noivas. A noiva minha da semana passada está vendendo os guarda-chuvas que ela usou. E você acaba trocando. Aconteceu isso no ano passado e umas 5, 6 noivas minha foi uma comprando da outra e foi passando para frente. Até que chegou lá que eu nem sabia com quem estava mais. Mas ninguém ficou no prejuízo, a gente conseguiu fazer as imagens. Esses vídeos tá até no meu Instagram, tá muito bonito. E são coisas que não estragam seu casamento. Então, assim, tente manter até o controle do clima do seu casamento. Acompanha lá no celular, veja, tá com previsão, deu 40%, já compra. Nem que não fique, né? Porque é muito difícil chover do início da cerimônia até o final. Mas se tiver aquela horinha, aqueles 30 minutos de chuva, tá todo mundo preparado, todo mundo com guarda-chuvinha e acaba ficando muito bonito. Muito melhor do que você pegar aquela tenda horrorosa de praia branca que vai acabar com a estética do seu casamento. Outra coisa, fornecedores. Aconteceu uma coisa muito chata comigo recentemente, num casamento, que eu tive que fazer junto com a minha equipe o serviço de assessoria, porque a assessoria não foi pro casamento. Não é que ela não foi. A noiva ela fechou assessoria, decoração e buffet com a mesma pessoa. O que acontece?
faltou 5 pessoas na cozinha. Automaticamente, teve que tirar de um para pôr em outro, senão ia faltar comida. E o que faltou foi a assessoria. Como a gente costuma a fazer muitos casamentos, a gente já sabe o início ao fim do casamento. E nós já estamos lá. Nós damos nosso corpo, nossa alma para o casal. Então a gente fez todo o serviço de assessoria. Por exemplo, na hora das entradas, a gente foi lá, organizou todo mundo. Na hora que acabou a cerimônia, a gente colocou o casal para comer um negocinho. Subimos, conversamos com o DJ. Falou, daqui a pouco você toca a música para a entrada deles. Vamos lá, conversamos com o casal, trouxemos eles. Falamos a hora da gravata. Tudo, a hora da valsa. Tudo foi a gente que cronometrou. Como a gente estava fazendo o filme, então a gente já seguiu mais ou menos como a gente queria no filme. Mas e se nós não tivéssemos lá? Como que ia acontecer? E se não tivesse vídeo ou se o vídeo fosse uma pessoa inexperiente? Então, é um risco muito alto contratar muitos serviços com uma única pessoa. Saiba exatamente quem vai fazer o seu making off, saiba exatamente quem vai fazer o seu buffet, saiba exatamente quem está fazendo sua decoração, saiba quem está na cozinha lá cozinhando. Por quê? Cara, deu um problema, faltou flor, era flores contínuas na entrada e tá bloquinhos, você sabe exatamente para quem mandar mensagem. Fulano, tá errado, arruma para mim, coloca sua mãe, fala para ela ir lá dar uma olhada. Eu, no making off, costumo sair andar com a noiva. Fala, viu, você tá de hobby aqui, vamos lá ver sua decoração? Eu gosto muito de fazer isso, para evitar problemas futuros, porque daí ela já vai lá, ela vai ver a decoração dela. Às vezes o decorador não gosta muito que eu faço isso, mas eu faço para a segurança da própria noiva. Ela sai, ela vai lá, vê a mesa como que tá, vê o jeito que o pano tá dobrado. Já aconteceu isso, ó, o pano não é para estar dobrado assim, é para estar dobrado de outro jeito. E ia ficar do jeito errado. Então, assim, evite os problemas, tenha o seu evento na sua mão. Vamos supor que deu tudo certo até esse momento, passou a cerimônia e agora nós vamos para a entrada, para a festa. Saiba exatamente todas as músicas da sua entrada, saiba o que o DJ vai tocar, para não acabar acontecendo coisa errada. Por exemplo, eu já fiz casamentos que o pessoal, eles não queriam funk. Eles queriam até funk, mas era aquela coisa mais bonde do Tigrão, sabe? Uma coisa mais anos 2000. E daí na festa começou o funk carioca, né? Que o pessoal começa a rebolar, começa a falar palavrão e tal. A noiva ficou desesperada. Então, assim, converse com o DJ antes, passe o setlist, faça o check-in, fale pra ele, ó, você já tá com as músicas aí e tal, confirma pra mim as músicas que vai ser tocada, até que horas vai ser tocada. Por quê? Para não acontecer esse tipo de problema, que pode ficar muito chato ali para os seus convidados. Às vezes não é um tipo de música que o pessoal gosta e acaba ficando chato ali na hora. E também uma coisa muito importante que acontece comigo bem frequentemente, mais do que eu gostaria do que acontecesse, é o término da sua festa. Saiba exatamente o contrato de cada fornecedor. O meu contrato aqui na nossa empresa é do início ao fim do evento. Eu não coloco por hora porque eu acho muito chato chegar 3 horas antes da festa e a gente falar, acabou o horário, estamos indo embora aí e tal, e ficar aquelas 3 horas e rolando a festa sem ter nada de registro. Então eu já coloco que eu separo realmente o dia para o casal. Ponto. Mas tem muitos fotógrafos que não. Então, por exemplo, a festa vai até meia-noite e o making-off começou meio-dia, 8 horas fechou com o fotógrafo, 8 horas da noite ele está indo embora. E o que acontece? Fica uma situação muito chata, porque imagina, a festa vai até meia-noite, 8 horas da noite, o fotógrafo está indo embora. E vai mesmo, viu? Pensa que não vai? Tá no contrato, 8 horas de serviço, deu 8 horas, ele simplesmente pega as coisas dele e vai embora. Então fica uma coisa chata, né? Já aconteceu muito. Ano passado acho que aconteceu pelo menos umas 20 vezes isso. Então saiba exatamente o horário que a sua equipe vai embora, ou os fornecedores que você contratou. Porque às vezes você está esperando ali uma foto do buquê que vai ser jogado às 10 horas da noite e o fotógrafo não vai estar mais lá, simplesmente. Então é muito importante você também ter o controle da fotografia e filmagem, desde a hora que eles vão chegar até a hora que eles vão embora. E o último ponto que eu vou passar para vocês, que eu acho que é o mais importante, priorize a fotografia e a filmagem do seu casamento. Porque é a única coisa que vai ficar. Ali no dia eu até concordo que às vezes o mais importante é o buffet, o pessoal quer comer, quer curtir e tal, mas passou o seu casamento, um dia depois, no momento que acabar o seu casamento, o mais importante vira automaticamente a fotografia e a filmagem, que é o que realmente vai ficar. Já aconteceu situações comigo, por exemplo, a noiva queria muito uma trend, eu até postei a metade dessa trend no meu Instagram, viralizou, a galera conversou e tal, mandou mensagem. Por quê?
Ela queria exatamente uma trend que ela ia correndo até a porta, fechava a porta, na hora que ela abrisse, ela ia estar de noiva. Meu, ia ficar incrível. A gente até chegou a gravar o início desse vídeo, ela de hobby. Mas a assessora acabou indo lá no making off e começou a acelerar a gente. O casamento era 4h30 e já era 3h30, faltava 1 hora. Só que o espaço da cerimônia era 15 minutos do making off. Então eu falei pra ela, viu, fica tranquila que vai dar pra gente fazer o final da trend e vai dar tudo certo. E a assessora começou a falar, não, a gente tem que sair daqui 15 minutos, porque ela tem que ficar pelo menos 40, 50 minutos lá na frente, esperando, porque não pode atrasar, porque a igreja, que não sei o que tem, não sei o que tem. Falei, cara, mas se a igreja tá marcada 4h30, dá tranquilamente pra gente sair daqui, fazer tudo. E a noiva acabou falando pra mim, Fê, não tem problema, a assessora tá falando, eu acho que não vai dar, então vamos sair mais cedo mesmo, e não gravamos. E isso passou, a gente fez o casamento dela inteiro. Depois, passou outro dia, ela mandou uma mensagem pra mim. Ela falou assim, Fê, o meu maior arrependimento não foi ter terminado aquela trend, feito as minhas fotos e os meus vídeos de noiva no making off. Por quê? Porque eu fiquei 45 minutos dentro do carro para começar a cerimônia. E nesses 45 minutos, a única coisa que dava na minha cabeça é, putz, poderia estar fazendo minhas fotos, minhas filmagens. Então, assim, nós estamos em casamento todos os sábados. Vocês estão casando uma vez. Então, assim, muita coisa vocês não vão ter uma ideia de tempo. Nós fazemos isso semanalmente. Então, nós sabemos exatamente quando dá e quando não dá, né? Então, é muito importante você priorizar esses momentos, porque pode acontecer coisas que vocês vão acabar perdendo e depois vocês vão se arrepender, porque a fotofilmagem é a única coisa que fica. Espero que essas informações tenham aberto um pouco a mente de vocês e entender como funciona mais o mundo do casamento, de todas as informações de coisas que podem acontecer e que não podem acontecer, para você ter um pouco mais de controle do seu grande dia e ocorrer tudo da melhor forma possível.